Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aí na nossa caminhada estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos iniciar o estudo da primeira carta. Na verdade, estamos já estudando a primeira carta. Em seguida, nós vamos para a segunda carta também. Nós já estamos há algum tempo analisando o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos ao capítulo 3. Semana passada nós terminamos ali o argumento da loucura da cruz, que é o primeiro argumento do apóstolo Paulo contra a questão das divisões internas da igreja. Tá? E o tema de hoje é o crente carnal versus o crente espiritual. Você pode abrir aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos do verso 1 ao verso 4. Nós vamos analisar essa carta, esse trecho da carta hoje, tá? Lembrando que você sempre tiver alguma dúvida, você pode nos enviar um e-mail para vulmarjunior@ibopvh.com.br ou fazer contato conosco pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, tá? Instagram, @ibopvh, Facebook, @ibopvh e também o nosso YouTube, onde você está acompanhando esta transmissão, @ibopvh também, tá? Dito aí essas palavras introdutórias, vamos ao estudo da carta. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Antes da gente chegar na leitura propriamente do texto, eu quero só lembrar com você aí o resuminho que a gente já tem feito ao longo das últimas aulas, para que você sempre esteja atento aí ao caminhar da divisão do texto, para que você lembre exatamente o que está se falando. Tá? Nós não vamos demorar muito nessa parte introdutória, porque nós já fizemos nas últimas aulas, mas para que você lembre, nós estamos estudando a resposta aos problemas relatados, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 20. Dentro desse problema, dentro desse tópico da divisão geral da carta, nós estamos estudando a questão da divisão na igreja, das divisões na igreja, que vai até o capítulo 4, verso 21. Esse é o esboço geral, o bloco geral que nós estamos estudando. Depois, o outro problema a ser tratado é a questão da imoralidade e litígios entre os irmãos. Nós, por enquanto, estamos estudando a questão das divisões internas da igreja. Tá? Dentro da questão das divisões internas da igreja, nós temos algumas subdivisões aqui para que você entenda exatamente os argumentos que o apóstolo Paulo está usando. O primeiro argumento que ele está trabalhando o primeiro argumento que ele trabalhou, ele expôs a questão das facções, das divisões, ali no capítulo 1. Aí ele inicia o argumento da cruz, da loucura da cruz. Ele dá continuidade com a questão da sabedoria do Espírito, que nós estudamos na última aula. E hoje ele inicia o seu terceiro argumento, que é o cooperadores de Deus, onde ele vai mostrar que não adianta para a igreja de Corinto ficar discutindo quem é melhor, quem é pior, se Paulo, se Apolo, se Pedro, se Cristo, porque todos eles, na verdade, são cooperadores de Deus. E o início desse argumento, que é o que nós vamos estudar hoje, é a questão de deixar claro para os irmãos de Corinto que tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro são meros homens que estão trabalhando a serviço de Deus. E aí nós vamos nos deter nesses primeiros 4 versos para analisar os argumentos que o apóstolo Paulo trata ali. Então, o verso diz o seguinte, os versos nos dizem o seguinte: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Então, esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Convido você a fazer uma oração inicial comigo, pedindo a Deus a sua graça sendo derramada sobre nós. Senhor, ajuda-nos agora nesse momento que vamos iniciar o estudo da Tua Palavra, dá-nos a sabedoria e o entendimento necessário para fazer o que Tu desejas falar conosco da maneira mais clara, da maneira mais inteligível e compreensível possível, Pai. Abre os olhos de quem precisa te ver, abre os ouvidos de quem precisa te entender,
Quem precisa te ouvir, abre o entendimento de quem precisa te entender. Guarda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos lá. O apóstolo Paulo começa ali no primeiro verso, tá? Dizendo o seguinte: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do texto, ou tentar entender do texto, é o que Paulo quis dizer com pessoas espirituais e pessoas carnais. Será que o apóstolo Paulo estaria tentando fazer uma divisão ali, afirmando que os coríntios não são crentes? Ou ainda que são de uma categoria inferior de crente? Isso não seria ali um pouco contraditório com o que ele havia dito já no capítulo 2, verso 15? Lembra semana passada quando nós falamos que para que alguém entenda a mensagem do evangelho, ela precisa ser alguém tocado pelo Espírito, e só aqueles que são espirituais, aqueles que têm o Espírito de Deus neles, é que podem entender a mensagem do evangelho? Porque o Espírito entende as coisas espirituais, o homem espiritual entende as coisas espirituais, o homem carnal não entende as coisas espirituais, porque para ele parece loucura. São as palavras do apóstolo Paulo lá no capítulo 2 que nós tratamos na última aula. Então, nesse ponto aqui, se nós olharmos o texto, aparentemente dá a sensação de que o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção aqui, como se os coríntios fossem uma espécie de crentes de segunda categoria, ou ainda que talvez não fossem convertidos, tá? Então, isso parece um contrassenso com o que ele já disse ali no capítulo 2, verso 15. Contudo, né, lá no capítulo 2, verso 15, ele diz o seguinte: mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo encerra o segundo argumento contra as divisões na igreja, afirmando que os coríntios receberam o Espírito que vem de Deus, lá no verso 12, e que se fossem não espirituais, ou seja, que se fossem carnais, né, eles não entenderiam a mensagem do Evangelho. Verso 14 e 15 ele trabalha isso. E que eles têm a mente de Cristo. Ele encerra dizendo que nós, né, incluindo todos os cristãos ali de Corinto, eles têm a mente de Cristo. Nesse quesito, a gente fica com a dúvida aqui se por acaso Paulo estaria estabelecendo uma nova categoria de crente, o crente carnal e o crente espiritual, que é uma categoria que muitas vezes algumas tradições cristãs criam, né? A ideia de que existe a possibilidade do crente carnal e do crente espiritual, como se houvesse uma divisão interna entre cristãos. Cristãos melhores, que são cristãos espirituais, e cristãos piores, de uma qualidade inferior, que são carnais. Mas eu quero que você veja aqui o que Gordon Fee é um teólogo pentecostal, muito conhecido pelos seus escritos. Ele é um exegeta muito famoso, ele escreveu aquele livro Entendes o que lês? Tá? Entendes o que lês? Eu vou colocar ele na descrição desse vídeo para quem tiver interesse adquiri-lo. Tá? E é um livro de introdução à exegese, de introdução à interpretação bíblica, muito interessante, muito bom, é um clássico, recomendo muito que todos adquiram se possível. Inclusive é um livro barato, não é um livro muito caro, você pode conseguir comprá-lo nas lojas online por preços bem acessíveis. E é um livro interessantíssimo de introdução à interpretação bíblica, de introdução aos tipos de literatura bíblica. Então, nesse livro, não especificamente nesse livro, ele escreveu outros livros, mas no livro que ele faz um comentário exegético da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Gordon Fee nos diz o seguinte, ele diz, olha, uma pessoa não pode ser cristã e não ter o Espírito. Por outro lado, os coríntios estavam envolvidos com comportamentos não cristãos. Nesse sentido, eles são não espirituais, não porque não têm o Espírito, mas porque estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não o têm. Então, o que acontece aqui, quando o apóstolo Paulo fala com os coríntios e chama eles de pessoas carnais, o que ele está querendo dizer, no fim das contas, é que vocês, embora tenham recebido o Espírito, embora sejam convertidos, embora tenham sido transformados pelo toque espiritual, pela conversão dada pelo Espírito Santo, vocês estão se comportando como se não tivesse nada disso acontecido nas suas vidas, como se vocês não fossem convertidos, como se vocês não fossem cristãos. Então, os coríntios, eles estão se comportando como se não fossem cristãos. Isso nos chama a atenção para uma questão importante e um ponto
crucial, que é o fato de que cristãos, mesmo convertidos, mesmo transformados pelo Espírito, podem continuar caminhando em um modo de viver que é contrário ao Espírito Santo, que é contrário a uma vida espiritual, de modo a se tornar uma pessoa, como o apóstolo Paulo vai chamar, uma pessoa carnal e não uma pessoa espiritual, uma pessoa que não vive pelo padrão espiritual, pelo padrão do Espírito Santo, mas vive pelo padrão carnal. Era isso que estava acontecendo com os coríntios. Então, o apóstolo Paulo inicia, olha, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E aí ele continua, né? Ele agora vai fazer uma metáfora do alimento sólido versus o leite. E aí ele diz no verso 2, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Qual é o ponto aqui? O apóstolo Paulo está fazendo uma referência tanto ao momento em que ele passou a primeira vez por Corinto, na plantação da igreja. Quando o apóstolo Paulo chega lá, eles ainda não são convertidos, ele está anunciando o evangelho. Aquelas pessoas se converteram. Naquele momento, o apóstolo Paulo não pôde dar a eles o alimento sólido, essa expressão que ele usa aqui do alimento sólido. Ele deu o alimento líquido, o alimento mais fácil de digerir, o leite aqui, que é a metáfora que ele usa. Então, ele faz essa distinção que é semelhante a uma distinção, a uma peculiaridade que o autor de Hebreus também utiliza na sua carta. O Paulo usa a mesma linguagem que o autor de Hebreus, que também descreve a sua audiência como crianças que consomem leite em vez de alimentos sólidos. Você vai ver lá em Hebreus 5, capítulo 12 a 14. Então percebam aqui que o autor de Hebreus, lá no verso 5, de 12 a 14, ele explica o que ele chama de alimento sólido e o que ele chama de leite, né? Ele vai dizer que o leite são os rudimentos da fé, são as doutrinas rudimentares da fé, né? Paulo não faz essa explicação, tá? Ele deixa isso a cargo do seu leitor de compreender. Mas ao que tudo indica, essa expressão ou esse linguajar era um linguajar típico entre os autores neotestamentários e entre a liderança neotestamentária, essa ideia de alimento sólido e leite como algo mais simplificado. Então, os coríntios, tá? Eles não haviam condições, no início da sua caminhada cristã, de compreenderem questões mais profundas da fé cristã. Por isso lhes é dado leite de início. Contudo, tá? Em questões espirituais, esse alimento sólido vai tratar das doutrinas cristãs avançadas. Tá? Ele vai tratar de questões mais profundas da fé cristã. É natural que no início de uma caminhada cristã, você trate com aquele discipulando, aquela pessoa que está começando na sua carreira da fé, você vai tratar com ele com questões mais introdutórias, você não vai tratar com ele de assuntos mais complexos. Por exemplo, muitas vezes a gente perde tempo discutindo questões complexas sobre decretos divinos de Deus, ou até mesmo a ordem desses decretos, até mesmo a discussão sobre se Deus é o autor do mal ou não, ou ainda quando você vai para as questões escatológicas, milenismo, pré-milenismo, amilenismo, essas discussões, elas são importantes, elas devem fazer parte do conhecimento do cristão em um determinado momento, mas elas não são introdutórias. Você não começa evangelizando alguém tratando com ele sobre a discussão histórica entre calvinistas e arminianos. Você não começa a evangelizar alguém falando sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo, tá? Supralapsarianismo e infralapsarianismo é uma discussão da igreja reformada ao longo do seu período inicial ali, sobre a ordem dos decretos divinos de Deus. Se Deus primeiro decreta a eleição para depois decretar a queda, ou se ele primeiro decreta a queda para depois decretar a eleição. Essas discussões, elas podem chegar na caminhada de fé de alguém em algum momento, mas elas não são o início da fé. Ninguém começa a evangelizar alguém por aí. Você começa a evangelizar anunciando o evangelho puro e simples. Qual é o evangelho puro e simples? É a mensagem da cruz que o apóstolo Paulo havia
nos informou, nos ensinou nos últimos 2 capítulos, especialmente no capítulo 2. Então você evangeliza alguém a partir da mensagem da cruz. Acontece que, naturalmente, tá, a caminhada cristã leva para um momento em que o cristão sai do alimento líquido e passa para o alimento sólido. Então, Paulo, quando olha para os seus leitores, e o autor de Hebreus também, semelhantemente, da mesma forma, o autor de Hebreus olha para a sua plateia, assim como Paulo olha para os coríntios, e vê, olha, vocês não têm condições de discutir questões mais profundas da fé. E aqui, questões mais profundas da fé, você pode ter outras coisas também. Desdobramentos éticos, desdobramentos morais do comportamento do cristão, a nossa relação com o governo, a nossa relação com a política, a nossa relação com questões modernas da nossa experiência atual, questões de gênero, questões envolvendo relação entre homens e mulheres, envolvendo famílias remodeladas por estruturas modernas, né? Casais separados que têm filhos para se desenvolver nesse processo, famílias homoafetivas, heteroafetivas, tudo isso faz parte da nossa realidade moderna. Elas podem e devem ser analisadas a partir de perspectivas cristãs, e a nossa relação pode se desenvolver com esses pontos, com essas questões, a partir da nossa compreensão da fé. E para que nós possamos nos debater com essas questões mais profundas, que exigem um conhecimento mais aprofundado da fé, para nós sabermos como nos comportarmos diante disso, é necessário que haja essa maturidade na vida cristã. Acontece que tanto os coríntios quanto os leitores de Hebreus não tinham essa maturidade, tanto que os seus interlocutores, seus leitores, vão chamar eles de crianças. E essa é a lição especial desse trecho, é fazer com que nós percebamos se nós não estamos nos comportando como crianças espirituais. Então, nesse sentido, Paulo diz aos seus leitores que eles ainda não estavam prontos para o alimento sólido, quando esteve com eles na sua primeira visita. Isso aí é óbvio, eles ainda eram neófitos na fé. Contudo, decorrido um certo tempo, os coríntios já deveriam ser capazes de compreender os ensinos avançados da fé cristã. Tá? Então, nesse quesito, o apóstolo Paulo está aqui preocupado com os coríntios, porque pelo tempo que ele já tem de caminhada de fé, eles não deveriam estar tendo essas rixas e essas picuinhas que estavam acontecendo entre eles, porque elas eram baseadas em um comportamento infantil de quem não compreendeu a fé como ela realmente é, de alguém que não compreendeu a essência do evangelho e não desenvolveu a sua boa relação com o evangelho. É óbvio que a carta de Paulo aos Coríntios, qualquer uma delas, tanto as 2 que nós temos quanto as outras 2 que nós não temos guardadas, né? Se você não sabe, você não lembra, na nossa primeira aula nós comentamos que, pelo que nós entendemos, existem 4 cartas de Paulo aos Coríntios, tá? E essas 4 cartas, nós temos apenas 2 delas, apenas 2 delas é que ficaram registradas e guardadas, as outras 2 se perderam. Mas é muito provável que nessas 4 cartas, assim como nas 2 que nós temos, e em todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao longo do seu apostolado, em todas elas o apóstolo Paulo trata de questões importantes e questões doutrinárias. A carta do apóstolo Paulo não está, essa carta de 1 Coríntios não está isolada dentro desse contexto, ela não é uma carta que não tem conteúdo doutrinário, muito pelo contrário, tá? Ela tem diversos ensinamentos sobre moralidade, eclesiologia, escatologia, né? No capítulo 15 nós vamos ver o ápice talvez dessa carta, que fala sobre a ressurreição, né? A doutrina da ressurreição. Então, a explicação de Paulo nesse versículo indica que o alimento que ele dá aos coríntios difere quanto à forma, mas não difere quanto ao conteúdo. Embora ele não apresente o alimento na primeira carta aos Coríntios de uma forma mais densa, ele ainda assim apresenta um alimento que traz condições aos coríntios de crescerem na fé. E o grande ponto aqui para o apóstolo Paulo nesse momento é que ele está incomodado com um comportamento que já não deveria existir
na vida dos cristãos de Corinto, porque eles já deveriam ter avançado na sua carreira de fé. Tanto é que ele continua, né, no verso 3, dizendo o seguinte: porque ainda sois carnais, visto que há invejas e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui é com esse comportamento carnal, esse comportamento que ele chama de carnal e que, na verdade, é um comportamento de um cristão nos padrões de um não cristão. Tá? Então, com a palavra carnal aqui, ela difere do homem natural que ele cita lá no verso 2,14, que é um outro conceito que ele vai apresentar. Tá? O homem natural, tá? O homem natural é o homem não convertido. O cristão carnal, ou o homem carnal aqui, é o cristão que foi convertido, foi transformado pelo evangelho, mas se comporta como se o homem natural fosse. Tá? Então Paulo está dizendo que os coríntios se igualam às pessoas do mundo a tal ponto que não resta diferença perceptível entre eles quanto à conduta. Aqui é um negócio interessantíssimo para nós analisarmos, né? Que não difere muito dos nossos dias modernos. Tá? Muitas vezes nós temos pessoas que estão há anos na igreja, na sua caminhada de fé, mas que o seu comportamento não difere em absolutamente nada para alguém que não foi convertido. Não difere não só nos maus comportamentos, mas também não difere nas relações de expectativa. Então você tem cristão com medos inexplicáveis, cristãos com medo da perseguição, no sentido de, inclusive, perder a capacidade de vivenciar a vida cristã plena, uma vida cristã pública, porque tem medo de perseguição. Você vai ver cristãos, muitas vezes, sem saber se relacionar corretamente dentro da estrutura familiar. Por quê? Porque não avançaram na caminhada da fé cristã. Homens que, ao invés de entenderem a relação correta com as suas esposas, uma relação de cooperação, de proteção e de amor sacrificial, continuam se relacionando com as suas esposas em uma relação de domínio, uma relação de subjugação, uma relação de abuso, muitas vezes. A própria relação das esposas com maridos, a compreensão correta do que a Bíblia chama de submissão, muitas vezes entendem que essa submissão é outra coisa e se comportam contrário ao que o texto bíblico nos comanda em relação a isso. Relação entre pais e filhos, isso para ficarmos só nas questões familiares. Se nós passarmos para a relação com as autoridades, a relação com as pessoas de fora da igreja, a relação da igreja com o pobre, com os necessitados, com os em dificuldade, tudo isso, tá, está intimamente ligado com a nossa dificuldade com todos esses pontos, está intimamente ligado com o fato de que nós vivemos uma vida como se não fôssemos convertidos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que os coríntios são carnais. E nesse sentido, ainda nos nossos dias, nós vamos ter cristãos que podem ser considerados como homens carnais, como cristãos carnais, porque se comportam e vivem de uma maneira como se nunca tivessem se convertido, nunca tivessem encontrado a vida eterna a partir da sua experiência de redenção, da sua experiência de arrependimento e conversão. Então, aqui o crente que está inclinado a seguir os caminhos do mundo não consegue crescer espiritualmente, e subsequentemente, deve ser admoestado a se arrepender. Então nós temos aqui, na experiência dos coríntios, que eles, embora tivessem se convertido, embora tivessem tido encontro com o Espírito, tivessem sido tocados pelo Espírito Santo, ele não se comporta como um cristão convertido, ele não tem uma vida relacionada de acordo com o que se espera de um cristão. E qual é o ponto dos coríntios aqui? Tá? Vamos entender o ponto dos coríntios para podermos fazer as aplicações para a nossa vida pessoal. O ponto deles eram rixas internas. Tá?
Haviam rixas internas. Essas rixas internas eram baseadas em uma escala de valores que eles haviam dado aos seus líderes, no sentido de analisar a qualidade dos seus líderes a partir das suas expectativas de comparação com não cristãos, com aquilo que fora do círculo cristão eles compreendiam como algo bom. Então, traduzindo, o que eles queriam dizer? O que estava acontecendo? Os coríntios olhavam para os seus pregadores e diziam assim, Paulo é melhor. Por que Paulo é melhor? Porque ele é mais eloquente e a sua linha de raciocínio ela se assemelha à linha de raciocínio dos nossos grandes filósofos gregos. Não, Apolo é melhor, porque Apolo é um grande orador. Como um grande orador, ele tem a capacidade de unir todas as pessoas e as pessoas são atraídas pela sua capacidade de oratória, então ele é melhor. Aí outro diz, não, Pedro é melhor. Por que Pedro é melhor? Não, porque Pedro é o primeiro, é o principal dos apóstolos. Ele é o líder do colégio apostólico, então logo ele ocupa uma posição de proeminência, ele é melhor do que os outros. E nesse sentido, então, eles criaram um ambiente de rixas internas, e nesse ambiente de rixas internas, eles estão criando entre eles dificuldades de relacionamento. Esse é o problema dos coríntios. O comportamento é infantil. Se nós trouxermos para a nossa vida, fazendo aplicações para a nossa vida pessoal, o que nós podemos perceber? Onde é que nós estamos nos comportando dentro da vida cristã de acordo não com padrões cristãos, mas com padrões mundanos. Então, um exemplo, nossos relacionamentos. O que difere os nossos relacionamentos interpessoais? Nossos relacionamentos entre namorados, entre marido e mulher, entre futuros casados, né, noivos. Ou qual é o padrão para os nossos relacionamentos? São os padrões externos, os padrões do mundo ou os padrões bíblicos? Aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, nesse sentido, quando nós nos comportamos em um relacionamento de acordo com o que o mundo acha bom, legal, bacana para um casamento, ou para um relacionamento, para um namoro, nós estamos sendo crentes carnais, porque estamos nos comportando de acordo com padrões externos ao texto bíblico. Logo, nós estamos agindo como homem natural, ainda que nós tenhamos sido, de fato, transformados pelo Espírito Santo. Tá? Então, esse crente que está inclinado a seguir o caminho do mundo não consegue crescer espiritualmente. Por quê? Porque ele não consegue crescer espiritualmente. Por quê? Porque ele, ao invés de se comportar como um espiritual, ele se comporta como um homem natural, como alguém que ainda não encontrou o evangelho. Por isso ele precisa ser admoestado e ele precisa se arrepender. Então, um descrente é não espiritual e como o espírito não reside nele, carece de discernimento espiritual. Contudo, o crente que está inclinado a seguir os caminhos do mundo não consegue crescer espiritualmente e, subsequentemente, deve ser admoestado a se arrepender. Clemente de Roma, que foi um dos pais da igreja, viveu ali no primeiro século, tá? Ele escreve algumas cartas à igreja de Corinto, né? Inclusive eu já citei em outras aulas que você pode encontrar essas cartas facilmente na internet, fazendo uma busca ou mesmo comprando versões impressas por algumas editoras, inclusive em português. Então, essas cartas de Clemente de Roma, quando ele escreve lá para os coríntios no século I, a mesma igreja de Corinto, para quem Paulo escreveu, essa igreja perdura por alguns séculos ali, depois ela some da história, mas ele escreve e ele percebe os mesmos padrões de conduta, os mesmos padrões de comportamento nos coríntios desde a época que desde a época que o apóstolo Paulo havia escrito a primeira carta. Então, ele percebe que os coríntios haviam recebido o Espírito de Deus, mas agiam como se fossem pessoas do mundo. Quando Clemente de Roma escreveu a sua epístola aos Coríntios, no final do século I, inteiramente ciente dos seus muitos problemas congregacionais, ele usou com frequência os termos ciúme, inveja e contenda, escolhendo palavras que descrevem a vida dos coríntios. Clemente aponta os vícios que contagiavam e oprimiam já por várias décadas. Os coríntios discutiam entre si, eram destituídos de amor uns pelos outros e se comportavam como pessoas não espirituais. Por isso, esses coríntios, ainda que tivessem recebido o Espírito de Deus, eles agiam como se não houvessem recebido o Espírito de Deus. E aqui é interessante, perceba esse alerta.
Você, convertido, pode se comportar como se convertido não fosse. A sua ação diante dessa realidade é procurar viver conforme alguém que de fato foi transformado pelo Espírito Santo. Então, parece indicar que a presença do Espírito em suas vidas não faz diferença. Sua conduta diária não distingue daqueles que não têm o Espírito. Então, para os coríntios, ter o Espírito e não ter o Espírito não fazia diferença nas suas escolhas morais, nas suas escolhas de relacionamento, nas suas escolhas comportamentais. Esse é um ponto crucial da lição a ser tirada desses primeiros 4 versos. É a consciência de que nós temos o Espírito, logo nós devemos nos comportar como pessoas que foram agraciadas com o Espírito de Deus, com a revelação de Deus, com a salvação. Por isso, quando nós que tivemos encontro com o Evangelho, entendemos a mensagem do Evangelho, e se entendemos a mensagem do Evangelho é porque nossos olhos espirituais foram abertos. Se nossos olhos espirituais foram abertos, nós fomos selados com o Espírito, nós temos o Espírito de Deus. Se temos o Espírito de Deus, devemos nos comportar como pessoas que têm o Espírito de Deus. Logo, nós não podemos nos comportar como aqueles que nunca tiveram contato com o Espírito de Deus. Então, o andar dos coríntios, né, o seu andar segundo o homem não condiz com o que deve ser a vida de alguém que crê. Fechando agora, vamos fazer algumas aplicações, mais algumas aplicações do que nós já estudamos, tá? Para que a gente possa marcar bem na nossa mente o texto que nós estamos estudando e tirar as lições necessárias. As escrituras de Gênesis 1 até Apocalipse 22 ensinam que há 2 classes de pessoas, crentes e descrentes. Isso é importante, tá? Não existe classe e subclasse de crente. O crente só existe um tipo de crente, tá? O crente que foi regenerado. Não existe etapas de regeneração. A santificação é um processo, mas lembre-se que o texto bíblico trata o cristão em 3 tempos, ao mesmo tempo. O texto bíblico nos chama de santos, o texto bíblico nos chama de santificados, pessoas que estão sendo santificadas, e o texto bíblico nos fala de um momento em que seremos santificados. Então, para o texto bíblico, o cristão vive em um estado de transformação, mas esse estado perante Deus, diante de Deus, é um estado de reconhecimento íntegro. Você é santo diante de Deus. Por isso que você tem livre acesso à presença de Deus. Por isso que você pode adentrar ao Santo dos Santos, como o autor de Hebreus vai dizer. Por isso o autor de Hebreus diz que o véu se rasgou e nós podemos adentrar ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho é Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de 2 tipos de pessoas, crentes e não crentes, tá? Naturais e espirituais, aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que foram regenerados pelo Espírito, tá? Alguns têm introduzido uma categoria a mais e falam de 3 divisões, a pessoa não regenerada, o cristão espiritual e o cristão carnal. Embora Paulo repreenda os coríntios por eles serem apenas crianças em Cristo e não terem a maturidade que já deveriam ter alcançado, ele não diz que eles se encontram numa determinada classe da qual devem ser promovidos para se tornarem cristãos espirituais. Aqui é importante, porque algumas tradições e algumas leituras equivocadas do texto bíblico tentam subdividir cristãos em 2 grupos. Cristãos que, de repente, estão num estágio espiritual melhor e você, em tese, ou outro cristão estaria num estágio espiritual menor. Tá? Um crente espiritual e um crente carnal. Isso gera, inclusive, comportamentos do tipo, pede para o irmão fulano de tal orar, porque o irmão fulano de tal é mais espiritual. Ou então pede para ciclano interceder por você, ou para fulano de tal ir até tal lugar evangelizar, porque ele é mais espiritual do que eu. O fato aqui é que diante de Deus nós temos a mesma condição. Nós fomos regenerados. Você pode estar se comportando como um não regenerado. Nesse caso, é sempre tempo de arrependimento e de voltar a se comportar como um regenerado. Por isso, a ideia da caminhada cristã, na sua subida nessa vida cristã, não é uma ideia tipo assim, eu subo um degrau, aí eu tropeço 2, 3, aí eu volto, aí depois subo de novo, aí tropeço, subo, desço, subo, não. A vida cristã é um constante caminhar, tá?
uma vez que nós compreendemos, é um constante caminhar para frente, uma vez que nós compreendemos que nossos pecados todos foram cravados no madeiro, os nossos pecados passados, presentes e futuros, não há razão para eu, diante de uma falha, de um tropeço, de um comportamento, de um momento da minha vida em que eu esteja me comportando como um crente carnal, como alguém da carne, alguém que não foi tocado pelo Espírito, alguém que não foi transformado pelo Espírito, não há necessidade de você voltar às casas e refazer um novo caminho. A gente canta aquele canto, quero voltar ao início de tudo, refazer. Eu entendo a tentativa do cântico de fazer uma poema, fazer uma poesia, de voltar ao primeiro amor. Faz ali uma adaptação do texto lá de Apocalipse, né, falando da igreja que a igreja deveria voltar ao seu primeiro amor. Tá? Contudo, a gente usa mal essa expressão no sentido de que a nossa vida é como se fosse uma constante reinício de prova. Eu estou sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando, porque nós temos a sensação de que a gente deve fazer uma caminhada perfeita. Você já faz uma caminhada perfeita no Senhor. Se você estiver se comportando como um não cristão, você se arrepende e vai para frente, dá continuidade na vida. Nada de retornar, tentar restaurar, refazer várias coisas, tal, como se você tivesse que fazer provas diante de Deus para ter o gabarito completo diante de Deus. Olha, não, Senhor, eu fiz tudo certinho e por isso eu mereço ser abençoado. A vida do cristão, diante de Deus, você já é santificado, você já é santo. Por isso você tem pleno acesso a Deus, porque você é considerado diante de Deus como santo. Nós entendemos que a Bíblia nos trata nos 3 tempos. Nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados. Contudo, eu preciso entender que diante de Deus, Ele me trata como se santificado eu já estivesse por completo. Por isso, não há divisão entre crentes, entre crente espiritual e crente carnal. Você pode se comportar como um crente que não recebeu o Espírito, como alguém que não recebeu o Espírito. Isso lhe coloca na condição de crente carnal. Mas o que eu devo fazer com isso? É arrepender e começar a me comportar como um crente que foi de fato regenerado pelo Espírito Santo. Por isso que aqui a gente diz que, embora Paulo repreenda os coríntios por eles serem apenas crianças e não terem a maturidade que já deveriam ter alcançado, ele não diz que eles se encontram numa determinada classe da qual deveriam ser promovidos para se tornarem cristãos espirituais. Paulo encoraja os coríntios a crescerem em graça, conhecimento, fé, amor e santidade. Esses eram os problemas, basicamente, que os coríntios estavam enfrentando. Ao longo da carta, o apóstolo Paulo vai estimular, vai exortar para que eles amadureçam, para que eles parem de se comportar como criança, que eles passem a experimentar do alimento sólido, que eles cresçam em conhecimento, que eles cresçam em fé, que eles cresçam em amor, que eles cresçam em santidade. A vida do cristão é um constante progresso para frente, não é um constante refazimento de uma passada, volto para restaurar, fazer tudo, não. Se você, nesse momento, está se comportando como alguém que não foi regenerado, arrependa-se e siga em frente. Você não tem que pagar preço por coisas que ficaram para trás. Todos os seus pecados foram cravados no madeiro, no sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir e para expiar todos os seus pecados. O que você tem que fazer diante disso é se arrepender dos seus erros e caminhar para frente, seguir em uma caminhada agora, consciente de que você foi regenerado, tocado pelo Espírito, transformado pelo Espírito, e uma vez que você foi transformado pelo Espírito, você segue caminhando em uma vida que agrada a Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, os crentes de Corinto são pessoas espirituais que estão lutando com um problema de comportamento. Isso aqui é interessante, tá? Muitos de nós sofrem com problemas comportamentais. Às vezes são vícios de diversas matizes. Sejam vícios de uma adicção por drogas ou por bebida alcoólica, ou mesmo algum tipo de compulsão sexual, ou algum tipo de mau comportamento, alguém que de repente tem uma dificuldade com a verdade, está o tempo todo mentindo, isso se torna inclusive compulsório na sua vida. Muitos de nós sofrem com comportamentos, com problemas comportamentais. Problemas comportamentais muitas vezes de natureza psicossomática, muitas vezes tem natureza
ah, psicológica, tem fruto em traumas de infância, em traumas familiares. Isso é uma realidade, tá? Isso não torna você um crente menor. Isso torna você um crente espiritual, alguém que foi regenerado, tocado pelo Espírito Santo, teve o seu coração de carne, coração de pedra transformado num coração de carne, alguém que está lidando com um problema, tá? E como alguém que está lidando com o problema, você caminha para frente resolvendo, lidando com o problema. Por isso o apóstolo Paulo entende, né? O Paulo os repreende por suas intrigas e conduta e que os colocam no mesmo nível de pessoas mundanas. O apóstolo Paulo repreende. Então nós temos de repente um cristão que tem problemas sérios com bebida alcoólica, ou então com algum tipo de mau comportamento sexual, ou então algum tipo de compulsão sexual. Isso nós repreendemos, deixando claro para as pessoas, para a pessoa que esse comportamento desagrada a Deus. Nós não execramos as pessoas, tá? Mas nós repreendemos, deixando claro, esse comportamento desagrada a Deus. O que você tem que fazer diante disso? Arrepender-se do seu comportamento e seguir uma caminhada buscando viver uma vida conforme alguém que foi transformado pelo Espírito. Tá? Por isso, né, isso não significa que nem os coríntios não haviam sido regenerados, que eles não tinham acesso às riquezas espirituais em Cristo, assim como você também não está adstrito das riquezas espirituais em Cristo, que o apóstolo Paulo vai falar lá no finalzinho do capítulo 3, que nós vamos estudar em aulas futuras. Então, meu querido, a lição que a gente tira deste trechinho curto de 4 versos é: o cristão tem que buscar viver uma vida de acordo com a consciência de que ele foi regenerado pelo Espírito Santo. É possível que cristãos vivam como se não convertidos fossem. Isso está certo? Não. Agrada a Deus? Não. O apóstolo Paulo deixa claro. Esse é o problema dos coríntios. Olha, vocês foram regenerados, vocês entenderam a mensagem do Evangelho, vocês compreenderam a mensagem da cruz, a loucura da mensagem da cruz, mas vocês estão se comportando como se nunca tivessem entendido essa mensagem. Então, qual é a grande aplicação para nós? Nós devemos viver como pessoas que compreenderam a mensagem do Evangelho. Isso implica mudar todo o comportamento em todas as esferas da nossa vida. Nossa vida toda tem que ser pautada pela mensagem da cruz. Se por acaso você está se comportando como alguém que ainda não foi regenerado, se o seu comportamento não difere em nada de pessoas que foram regeneradas, que não foram regeneradas, o que você tem que fazer? Se arrepender e começar a se comportar como alguém que de fato foi transformado. Para quê? Para crescer espiritualmente. Para que você não passe a vida inteira apenas no leitinho espiritual. Que você possa adentrar a questões mais sólidas. E com isso você levar a uma vida cristã a um outro patamar que você consiga desenvolver a sua compreensão sobre outros aspectos, ampliar a sua visão, ampliar o seu comportamento em relação ao Evangelho e a sua forma de lidar com todos os aspectos, todos os prismas da sua vida, todos os prismas da sua existência. Então, nós somos convocados a ter uma vida que de fato agrada a Deus, uma vida que de fato nos leva a ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande lição desses 4 primeiros versos. Amém, meus queridos? Fique na paz e, se Deus nos permitir, semana que vem estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos.